Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde e boa noite. O que você vai ouvir a seguir é um diálogo introdutório com relação às ideias do Merleau-Ponty em relação à questão do corpo, com base em uma série de referências disponibilizada na plataforma Notebook LM. Essas referências vieram de bases de dados que são comprovadas a partir de pares, como o Cielo, e também algumas advieram ali do Google Scholar. É apenas uma experiência agora, nesse momento que eu não estou podendo produzir material, não estou podendo fazer leitura aqui para a plataforma, para poder também utilizar as ferramentas para aprender. Como eu não tenho leitura ainda do Merleau-Ponty, eu achei interessante também divulgar esse material para que outras pessoas possam, na medida do tempo que elas têm, se apropriar de algum ou outro conceito que a gente consegue através dessas ferramentas, que nos auxilia hoje em dia. Fiquem com a experiência, a mesma que eu estou tendo, e caso tenham alguma questão, alguma crítica a fazer, basta colocar nos comentários. Um grande abraço e vamos à escuta. Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente mergulha num filósofo assim que realmente vira do avesso algumas ideias sobre mente e corpo. Maurice Merleau-Ponty. Exato. Temos aqui uns textos dele, alguns estudos também que usam as ideias dele, né? Principalmente na psicologia. Nossa ideia aqui é desvendar esses conceitos-chave, o corpo, a percepção, como a gente se relaciona com os outros e entender por que isso tudo ainda importa tanto hoje. Sim, o Merleau-Ponty, ele convida a gente a repensar, né, essa divisão tão clássica, mente separada do corpo. Ele vem da fenomenologia, Certo. tem uma influência forte do Edmund Husserl, acho bom pronunciar, claro, Husserl, mas ele leva a coisa para um lugar muito específico, sabe? Para nossa existência encarnada, para o corpo como centro da experiência, o corpo vivido. E essa é a primeira, talvez a maior sacada, né? O corpo não é só um objeto que a gente tem, uma máquina. Não mesmo. Para Merleau-Ponty, o corpo é o nosso jeito de estar no mundo. É a nossa perspectiva fundamental. Isso vai bem contra a corrente de muita filosofia que botou a razão lá em cima, né? Totalmente. Ele defende que a gente não pensa sobre o mundo de um lugar abstrato, fora dele. A gente pensa e percebe a partir do nosso corpo. Aí entra aquele conceito de esquema corporal. Esquema corporal. E não é uma imagem que a gente tem na cabeça, tá? Não. Como assim? É mais um saber prático. Uma orientação que a gente tem no espaço antes mesmo de pensar sobre ele. É como se fosse um eu posso básico, sabe? Que guia nossas ações. Ah, entendi. Tipo, pegar um copo sem precisar calcular a distância. Exatamente. Essa capacidade de agir, de se mover no mundo que vem antes da reflexão. É a base de tudo. Ok, então se o corpo é esse ponto zero, essa base, como que a percepção funciona? A gente não está só recebendo dados do mundo passivamente? De jeito nenhum. Para ele, a percepção é super ativa. É um engajamento, um diálogo mesmo do corpo com o mundo. Um diálogo? É. Ele faz uma distinção importante. Tem o corpo vivido, que em alemão é Leib. É essa experiência que a gente tem em primeira pessoa, né? E tem o corpo-objeto, o corpo físico, Körper. Leib e Körper. Isso. A percepção acontece através do Leib, do corpo vivido. Ele pega a ideia de intencionalidade lá do Husserl. Certo. A consciência é sempre consciência de alguma coisa. Exato. Mas ele aprofunda isso, mostra que essa intencionalidade é corporal. O nosso corpo está sempre, voltado para o mundo, engajado com ele, num ciclo de sentir e agir. Faz sentido. Mas e os outros? Se a gente está tão focado na nossa própria experiência corporal, como é que a gente entende as outras pessoas? Como funciona a intersubjetividade? Essa é uma ótima pergunta. Merleau-Ponty diz que a gente não deduz que existem outras mentes por aí. Não? Não, a gente reconhece o outro porque a gente compartilhou um mundo, através de corpos que são,
parecidos com o nosso. A gente vê a ação do outro, a expressão, a intenção dele. Tudo isso aparece no nosso próprio campo de percepção. Não é um quebra-cabeça intelectual, entende? É quase uma evidência direta dessa nossa existência compartilhada. Mais pra frente, ele até usou um termo, carme, chair, em francês, para falar desse tecido básico da realidade onde eu e o outro, sujeito e objeto, se encontram. Carne, interessante. Tá, mas trazendo isso mais para perto, para a psicologia, qual o impacto prático dessas ideias todas? O impacto é enorme. Pensa na depressão, por exemplo. Sim. Essa visão permite entender a depressão não só como, química cerebral alterada ou pensamentos negativos, mas como uma mudança profunda na própria experiência do corpo vivido. Como assim? Pode ser uma sensação de peso, de que as possibilidades de agir no mundo diminuíram, sabe? Um mal-estar que está ali no corpo mesmo. Entendi. Uma experiência corporal da depressão. Exatamente. E o mesmo vale para outras questões, como a obesidade. A gente pode ir além da biologia ou do comportamento. E olhar para a experiência da pessoa. Isso. Como é viver naquele corpo, como o estigma social é sentido corporalmente. Em alguns casos, o corpo pode até virar uma expressão visível de um sofrimento mais interno, o que alguns chamam de corpo de sofrimento. Analisar essa relação corpo-mundo-indivíduo, isso abre muitas portas, né? Para a saúde mental, para a saúde coletiva. Nossa, isso muda muita coisa. Até a nossa ideia de eu, de quem a gente é. Nossa identidade não está flutuando por aí. Ela tá encarnada, né? Construída no tempo, na situação. E a liberdade? Imagino que ele veja diferente do Sartre, por exemplo. Sartre se pronuncia Sartre, certo? Isso, Sartre. E sim, é diferente. Não é aquela liberdade absoluta, meio angustiante do Sartre. Para Merleau-Ponty, a liberdade é sempre engajada, situada. Situada. Ela acontece nas escolhas concretas que a gente faz, dentro das possibilidades que o nosso corpo e a nossa situação no mundo oferecem. Tem uma valorização muito grande do conhecimento que vem do corpo. A afetividade, o movimento, até a sexualidade. São jeitos essenciais de dar sentido ao mundo. Um saber que não passa só pela cabeça, então? Exato. É um saber tácito, anterior à palavra. Ele chama isso de cogito tácito. Um eu penso que já está ali, implícito no nosso perceber e agir. Que demais. Então, para a gente amarrar aqui, Merleau-Ponty coloca o corpo no centro de tudo, né? A percepção é ativa, expressiva, e a gente está fundamentalmente conectado com os outros e com o mundo por causa dessa corporeidade que a gente compartilha. Perfeito! É uma visão muito rica da existência. Muito mesmo. E fica talvez uma questão para a gente pensar, né? Se o nosso corpo está nesse diálogo constante com o mundo, como ele diz, será que prestar mais atenção às nossas sensações, aos nossos movimentos, talvez como se faz em práticas somáticas, poderia mudar não só como a gente se entende, mas também como a gente participa da construção do mundo em que a gente vive? Uma ótima reflexão. Como é que a perspectiva existencialista do Maurice Merleau-Ponty nos ajuda a entender melhor a imagem corporal e a autoestima na psicologia clínica? As fontes que a gente tem exploram conceitos como corpo vivido, esquema corporal, percepção, intersubjetividade. A ideia aqui é fazer uma análise bem aprofundada dessa conexão, sabe? Com um olhar quase de pós-graduação mesmo. Vamos tentar desembrulhar isso. Exato. E é um desafio interessante, né? Porque Merleau-Ponty nos convida a repensar, assim, a nossa relação mais fundamental com o corpo. E como isso, claro, molda toda a nossa experiência no mundo. O que tem implicações diretas para a clínica. Essa distinção que ele faz é crucial, né? Entre ter um corpo e ser o corpo. Ele não vê o corpo só como algo que a gente possui. Como essa visão de que somos nosso corpo se diferencia daquela visão mais tradicional, quase cartesiana de mente separada do corpo? Muda tudo, fundamentalmente. Ele dissolve essa separação. O corpo não é um invólucro, um objeto. Ele é a nossa âncora no mundo, o mediador de um mundo, como ele diz. A percepção para ele não é algo puramente mental que acontece na cabeça. É uma experiência totalmente encarnada, vivida.
Daí a diferença entre o corpo próprio, o Leib, que é essa experiência vivida em primeira pessoa, e o corpo como mero objeto, o Körper, o corpo da ciência, digamos assim. Entendi. O Leib é essa experiência de dentro para fora, né? E o Körper é mais o corpo visto de fora. Exatamente. E na clínica, o sofrimento muitas vezes aparece quando a pessoa se sente desconectada desse Leib, ou quando sente que sua experiência é reduzida a um Körper, a um objeto, seja pelo próprio julgamento ou pelo olhar do outro. E como um esquema corporal entra nessa história? Ele organiza essa nossa relação com o mundo, certo? Mas não é só um mapa mental, imagino? De jeito nenhum. É bem mais que isso. O esquema corporal é uma compreensão prática, sabe? É um eu posso. É a nossa capacidade de agir no mundo quase intuitivamente. Ele chama de uma norma pré-objetiva, que orienta a nossa ação. É como se fosse um ponto zero, a partir do qual a gente percebe e se move. E a unidade desse esquema é lateral, ou seja, está sempre aberta para o mundo, para os outros. Não é algo fechado em si. Uma inteligência do corpo em ação, então. Isso. E a percepção nessa visão é um diálogo constante com o mundo. Envolve movimento, desejo, afeto. Não é só receber informação passivamente. Ok, agora a conexão com a clínica fica muito clara. Como essa visão toda ilumina as dificuldades que a gente vê? Por exemplo, em casos de obesidade ou depressão. As fontes até mencionam essa sensação do corpo obeso como um corpo de sofrimento, ou o corpo deprimido como algo que restringe a existência da pessoa. Precisamente. Quando a experiência do corpo vivido, do Leib, é distorcida, seja por julgamentos sociais, por doença, por trauma, nossa relação com o mundo e com nós mesmos fica profundamente abalada. Na obesidade, por exemplo, a pessoa pode vivenciar o corpo não só como pesado objetivamente, mas como a própria expressão de uma angústia, de um sofrimento que limita as possibilidades dela no mundo. Vira esse corpo de sofrimento. Na depressão, é comum um corpo ser sentido como lento, pesado, sem energia, um fardo mesmo, que impede a pessoa de se engajar com a vida. E a autoestima, onde ela entra? Ela está totalmente ligada a isso. A baixa autoestima pode surgir justamente dessa fratura na existência encarnada, sabe? Desse desencontro com o corpo próprio, ou da sensação de ser objetificado pelo olhar do outro. A intersubjetividade aqui é chave. Somos moldados pelo modo como os outros nos percebem e interagem com a gente corporalmente. Faz todo sentido. Então, o que isso significa para a terapia? Como a gente ajuda a partir dessa perspectiva? Não é só mudar o pensamento sobre o corpo, pelo visto. Não mesmo. A terapia, olhando por essa lente fenomenológica, ela busca transformar a experiência vivida do corpo. O foco muda. A ideia é reabilitar a relação da pessoa com o Leib, com o corpo próprio. Um primeiro passo, muitas vezes, é validar esse sofrimento que está no corpo. Tem um caso clínico, Lara, mencionado numa das fontes, onde o reconhecimento da dor corporal dela foi fundamental, sabe? Legitimar aquilo. Depois, é ajudar a pessoa a restabelecer o contato com as sensações, com os movimentos, com aquele saber prático do corpo que Merleau-Ponty fala, a practognosia. Practognosia, gostei desse termo. Esse saber intuitivo, né? Que muitas vezes é silenciado pela autocrítica, pelo trauma. Abordagens mais somáticas de consciência corporal podem ajudar muito aqui. E claro, a própria relação terapêutica, se for um espaço seguro onde a pessoa não se sinta objetificada, já ajuda a reescrever essas experiências corporais negativas. Levar a pessoa a refletir sobre como ela vive o corpo dela é parte essencial. Sair daquela vivência automática não refletida. Nossa, fascinante. Então, Merleau-Ponty nos oferece uma lente muito potente, né? Para entender que imagem corporal, autoestima, isso não é superficial, tá ligado à nossa forma mais básica de existir no mundo, que é através desse corpo vivido. Exatamente. Um corpo que é, ao mesmo tempo, sujeito que percebe e age, e objeto que é visto, que é afetado. Essa ambiguidade é central. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final, né? O que aconteceria se a gente abraçasse mais essa nossa natureza ambígua,
de seres encarnados. Seres que são simultaneamente sujeitos e objetos, sempre nesse entrelaçamento com o mundo e com os outros. Será que aí não reside uma chave, não só para lidar melhor com as pressões sobre a imagem corporal, mas para encontrar um sentido mais autêntico de selfie, para além das definições prontas? Fica a questão.